Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Leandro, falando aí para a turma do CPD e outros que estão aí acompanhando nossas aulas nesse período de quarentena aí. Espero que estejam todos bem, né? Como a gente já conversou antes presencialmente, então vamos fazer algumas aulas gravadas, pequenas aulas, tá? Para falar um pouquinho do conteúdo que a gente vai seguir normalmente e vocês tirem as dúvidas depois do momento da aula, mandando no grupo, né? As mensagens para a gente ir conversando. Tudo bem? Então, para ser breve, eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre a filosofia clássica, socrático e platônica. É difícil fazer isso em pouco tempo, né? Em aproximadamente uns 10 minutos, vamos tentar, um pouquinho mais talvez. E aí apresentar para vocês elementos básicos, principais aí desse processo de construção da filosofia clássica. Vou sair aqui um pouquinho para a gente então começar. A primeira parte vai tratar do Sócrates, então a gente vai falar um pouquinho aí dos princípios, né, que nutriam esse nascimento da filosofia no período clássico, portanto século V, IV a.C. no máximo, né? E os pré-socráticos também estão um século antes, talvez um pouquinho mais que isso, até essa época contemporânea dele, como nós já falamos na outra aula. Então, o que a gente tem aqui? Princípios importantes, tá? Para vocês se ligarem. A expressão aletheia, que significa a busca da verdade, né? No sentido de desvelar, quer dizer, revelar, tirar o véu. A negação do esquecimento. Então, é a busca de algo que já está lá, como princípio. O princípio do inatismo, que é um dos pontos aí fundamentais dessa filosofia. Existe um princípio anterior à existência física corpórea. Existe algo que vai passando pelo tempo, que também é entendido, né, na teoria dele, na teoria depois do Platão, por exemplo, como a ideia de reminiscência, tá? Escreve assim, ó, reminiscência, deixa eu ver se eu consegui, isso. Então, esse termo, ele se liga a essa ideia do inatismo na filosofia clássica. Parece que é algo que vai passando, que está já na alma, é algo que que é uma memória que ultrapassa a existência física. Então, é uma coisa curiosa, que eles vão discutir, inclusive, em alguns diálogos, depois o Platão traz isso, sobre a imortalidade ou não da alma. Embora alguns digam que os gregos não eram tão voltados a essa questão da imortalidade, porque é a ideia do humanismo, né, grego, preocupando-se com os problemas filosóficos e humanos, portanto, o humanismo clássico, mas eles também tinham essa indagação. Há algo que continua? O que é isso? Então sai um pouco da explicação divina, embora eles considerem também a mitologia, não é um descarte total, mas eles questionam, né? E essa indagação vai nutrir uma série de diálogos que o Sócrates desenvolveu com seus discípulos, com seus contemporâneos, mas que não deixou escrito, pelo menos não foi encontrado, né? Então Sócrates, até ele mesmo, falava sobre a oralidade como princípio. Ele era um entusiasta de que pela voz, pela fala, a gente teria uma riqueza maior daquilo que se quer transmitir do que transportando o texto para algo escrito, tá? Então tem aqui o diálogo Menon, que é onde se discute muito essa ideia de a virtude é algo que se aprende, que se ensina, ou é simplesmente algo que nasce com a pessoa, ou se tem ou não se tem virtude. Há uma noção aí que depois a gente vai tentar conectar. Isso aparece muito no diálogo Menon, que é esse aqui, o diálogo do Platão, chamado Menon, que na verdade é um diálogo que trata do Sócrates, né? O Sócrates visitando o Menon e conversando também sobre outros pensadores da época, onde eles vão travar um diálogo sobre algo que se aprende, a virtude moral é algo que se aprende ou é algo que é inato simplesmente, né? O que o Sócrates conclui, não conclui totalmente, é que esse princípio, de alguma forma, ele pode estar na pessoa como inato, mas ele tem que ser desenvolvido. E aí vai partir para essa ideia, né, do ensino, do modelo de ensino que privilegia o intelectual, como era comum em Atenas, um modelo inclusive chamado de paideia, de uma formação humanística e ampla em vários sentidos, na arte, na própria filosofia, né, na cultura em geral e até na parte física. A maiêutica, que é o modelo socrático, então, ele se dizia alguém que fazia partos, a maiêutica em grego quer dizer isso, a arte de fazer partos,
mas não um parto, né, de gente, e sim o parto das ideias, por meio da interrogação dos seus interlocutores e por meio da ironia quando eram pessoas adversárias dele. Então aí ele usava de uma forma de encurralar a pessoa por meio de questionamentos até que aquele adversário intelectual, vamos dizer assim, assumisse a sua ignorância. O próprio Sócrates assumia isso, né, quando ele vai se consultar no oráculo de Delfos, que seria um lugar de adivinhações, né, onde havia uma sacerdotisa, uma coisa meio mística da época. Então, para ver que todos estavam dentro desse ambiente divinizado, mitológico também, de certa forma, mas ele sai da mitologia e parte para aquilo que é entendido como metafísica, né? Os princípios de algo que não são totalmente comprováveis, verificáveis do ponto de vista material, mas de uma profundidade, de uma essência de algo que permanece, que é a tal aletheia, a busca da verdade, como a gente já falou. Concluindo, então, vincula-se o que é moral, as virtudes, como a gente falou. Ele fala, se ensina ou não, se aprende ou não, ser virtuoso, ser correto, ter virtudes, ter qualidades, né? Ser exemplar, fazer o bem. Essas ideias estariam junto com o conhecimento, com a noção especulativa da filosofia, com o saber em geral. Ou seja, se você sabe alguma coisa, você fará o bem necessariamente. É lógico que isso pode ser questionado. Outros filósofos, chamados sofistas da época, discutiam essa noção de verdade, como a gente já falou, e de que você pode até saber, mas não necessariamente isso vai ser usado para o bem, e que a verdade pode, na verdade, nem existir. Ou seja, é um paradoxo, né? A verdade derivaria de uma série de convenções sociais e não exatamente de algo que nos foi revelado, que está lá e que deve ser descoberto. Tá? Essa é a visão mais próxima do Sócrates. Os sofistas são diferentes, como a gente já viu. Ele foi condenado, portanto, olha só que curiosidade, né? E é bem importante essa passagem, por corromper a juventude e profanar os deuses, já que ele desafiou a ordem estabelecida. E é pela primeira vez que a filosofia aparece como algo que incomoda, principalmente as elites atenienses, que se juntaram, ao que se entende, para condenar o Sócrates, né, para denunciá-lo e condenar. Porque as pessoas andavam seguindo as ideias dele, que eram bastante diferentes das ideias das elites. Elas podem até ser consideradas elitistas no sentido de selecionar aqueles que teriam o conhecimento, que seriam mais virtuosos. É algo que está no Platão também, mas não no sentido dos mais ricos, daqueles que têm riqueza material, daqueles que têm esses valores mais mundanos como princípios. Aqui tem o texto na íntegra, quem quiser, o link, tá? Vai estar na lista de vocês depois, é só ler, quem quiser, sobre a apologia do Sócrates, que é um texto do Platão, como eu já falei, o Sócrates não escreveu nada, tá? Mas é sobre ele. Platão, então, discípulo do Sócrates, fundou a academia, que era o lugar onde ele lecionava. Inclusive ele dizia que só entrava lá quem soubesse filosofia e aritmética também, matemática inclusive. Ou seja, você tinha que ter alguma aptidão para entrar nessa academia, o que nutre um pouco da ideia do Platão sobre quem seriam os verdadeiros sábios. A gente vai falar um pouquinho no final aí sobre política. Portanto, esse é um modelo idealista que busca conhecer as ideias que desvelam a realidade mais profunda, aquilo que é entendido como a essência do ser, né, na visão metafísica do Platão e também do Sócrates. A gente tem aqui o exemplo do mito da caverna, que é algo muito falado sobre Platão. Quem não ouviu falar do mito da caverna, né, até hoje? Então, é claro, o mito da caverna, na verdade, seria melhor colocar como alegoria, porque ele não é exatamente um mito, né, no sentido que nós já discutimos, não se enquadra exatamente nisso, mas é um princípio racional que cria aí uma simbologia toda para explicar a teoria dele. Então ele sintetiza, é uma alegoria para explicar, tipo uma metáfora, tá? E ele constrói essa alegoria mais ou menos como está aqui, ó, né? Ficou conhecido como mito da caverna, ou seja, a ideia é sintetizar o princípio platônico de que existem dois mundos, o mundo aparente ou sensível, né, e o mundo real, né, que seria o mundo das ideias. Então, assim, as ideias são mais profundas e mais importantes daquilo que se vê. E como ele sintetiza isso, né, ele resume isso colocando ali prisioneiros no fundo de uma caverna escura, um muro atrás deles. Esses prisioneiros estão amarrados e não veem o que está atrás deles. Atrás deles, pessoas que fazem e que servem, que manuseiam fantoches e constroem ali as imagens projetadas no fundo da caverna.
Esses prisioneiros só veem as sombras da realidade, portanto, aquilo que é aparente para eles. Há um fogo que faz essa luz entrar. A entrada da caverna recebe a luz do sol, mas essa luz do sol não chega ao fundo, tá? Portanto, o fogo representa a razão, que seria o caminho para o conhecimento filosófico verdadeiro, que é sair dessa caverna e ver o que a luz representa, o conhecimento puro, verdadeiro das ideias, o mundo das ideias. Essa é a oposição entre o mundo aparente e o mundo das ideias que o Platão propõe, tá? Então, é por aí que a coisa é sintetizada. E vários exemplos podem ser colocados para a sociedade de hoje também sobre o que é o mundo das aparências. E esse mundo que seria mais reflexivo, em busca de um conhecimento mais palpável, né? Que é, claro, mais difícil. Essa noção da dialética, que utiliza-se do diálogo mesmo entre as pessoas para se chegar a uma síntese, a um ponto comum, a um ponto que seria considerado, então, a verdade, tá? Na política, o Platão, por mais incrível que pareça, ele discorda da democracia, do jeito que era em Atenas, pelo menos, que dizia que ela não garantia a justiça, que é o princípio máximo para a filosofia platônica, né? Ser justo é aplicar o conhecimento certo, verdadeiro, puro e, portanto, fazer o bem. Então, a justiça era a maior representação de um conhecimento reflexivo e filosófico aplicado. A democracia reparte sua igualdade do mesmo modo pelo que é igual e pelo que é desigual. Todo mundo igual, todo mundo opina, mas nem todos, segundo ele, teriam condições para isso. Por isso ele constrói uma ideia de sofocracia, seria traduzido assim, ou a república dos sábios. Apenas os esclarecidos pela razão são aptos a governar. Ele constrói uma série de explicações que vão tentar contemplar essa ideia, dizendo que as pessoas teriam inatas, né, teriam nascido para determinadas inclinações naturais e, portanto, deveriam seguir esses papéis. Aqueles que seriam, por exemplo, os trabalhadores braçais, aqueles que seriam os militares, aqueles que teriam capacidade para serem governantes, teriam, portanto, inclinações naturais diferentes. Até certa idade estudariam aqueles que seriam, por exemplo, militares, parte física apenas. Um pouco adiante, aqueles que fariam funções de trabalho artesanal, manual, técnico. E só chegariam aos estudos finais, até os 30 anos de idade, aqueles que mereciam, então, conhecimento filosófico mais profundo. Podem transplantar para ideias de hoje também esse exemplo e pensar nas nossas segmentações, né, e classes sociais, como elas são contempladas com um determinado tipo de formação. Mas aqui indica-se que essa virtude ela está no indivíduo. Então aqueles que tinham essa virtude iam mais para frente, os que não tinham ficavam por ali. Ou que tinham virtudes também consideráveis, mas eram outras, não exatamente o conhecimento mais profundo filosófico, e sim coisas técnicas, manuais ou até de defesa, né, como os militares. Mas há uma noção de hierarquia nessa questão, acho que vocês vão conseguir chegar nessa percepção, tá bom? Então, gente, é rapidinho aqui, tá? Só uma aula simples, caseira, tá? Então é bem, o modelo aqui é bem tosco até, mas espero que vocês consigam ter uma noção do que foi proposto para essa aula, fazer bem os exercícios. E aí, ao fazer os exercícios, mandem suas dúvidas, tá bom? A gente se fala. Um abraço a todos aí, fiquem bem e se cuidem, que é importante a gente tomar as devidas precauções numa pandemia aí que está assustando bastante, porque afinal a gente não tem muita experiência com isso nos últimos tempos, né? Beleza? Abraço a todos, então, e até a próxima.